Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o Thomas Law, esse grande advogado que vem fazendo um trabalho incrível, não só na área do direito, que eu particularmente sou fã, mas na área de restauração do centro expandido ali de São Paulo, aquele centro que fica ali perto do Mercadão, que é uma área tão importante, que tem uma arquitetura tão linda. Assim, eu já sou fã do Thomas por esses dois aspectos. Primeiro, porque é uma pessoa que entrou para o universo do direito, que é muito importante, e depois porque vem fazendo esse trabalho incrível ali no centro de São Paulo. Seja bem-vindo, Thomas. Carla, obrigado. Também um abraço a todos os telespectadores aqui do IC Podcast. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você e compartilhar um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo, tanto pelo nosso instituto, pelas associações que a gente representa e, obviamente, que esse trabalho de revitalização do centro de São Paulo é um desejo não só meu, mas também da nossa família, também de grandes empresários do centro. Então, eu acho que é um trabalho que você une os stakeholders, os players, e também é necessário cada vez mais a participação do poder público. E aí a gente vai falar de temas como segurança pública, que eu acho que é fundamental nesse programa. Sim, porque quando a gente fala da revitalização do centro, a gente está falando, a gente está linkando a questão de segurança. Sim. E a gente viu isso em outros países. Olha o que aconteceu em Nova York, né? Quando eles começaram a revitalizar as áreas degradadas daquela cidade, a cidade floresceu. Aumentou o turismo, melhorou a qualidade de vida das pessoas, diminuiu a questão de insegurança, ou seja, e a própria população passa a trabalhar também a favor de que aquilo seja mantido. Sim. Porque nós queremos poder também ter o direito de frequentar essas áreas. A gente está falando de história, né? A história da nossa cidade, do nosso país, e a gente não pode deixar que isso seja destruído, Thomas. Carla, eu queria também contar, porque nesse processo de revitalização do centro, a gente também começou a estudar os modelos internacionais. E quando você fala de Nova York, a gente também fez uma pesquisa em Nova York, fomos fazer uma pesquisa na Columbia University. Eu falei com a Ana Travasso, que trabalha na Highline Park, em Nova York, que também foi feito ali um concurso de novas ideias. E o que aconteceu em Nova York? Hoje a gente sabe que tem lá os BIDs, Business Improvement Districts, que são modelos em que o poder público trabalha com a iniciativa privada, e lá eles pensam em quais modelos. É um modelo vencedor, né? E eles pensam assim, como é que a zeladoria da cidade a gente consegue melhorar? Como que a gente consegue melhorar também o paisagismo desse centro comercial? Então, ali, a questão da segurança pública. Então, ali foi um modelo que a gente estudou. Eu fui para o Chinatown de Nova York, fizemos uma reunião com o Mr. Wellington Chen, que é o CEO daquela parte dos BIDs ali. Fomos falar com vários especialistas em Nova York. E assim, o que a gente chegou numa grande conclusão? Que o nosso concurso de novas ideias aqui de São Paulo, do centro de São Paulo, ele tem um efeito muito grande, e foi o mesmo efeito que foi realizado no Highline. Porque lá atrás o prefeito Giuliani, ele queria destruir o Highline. Só que antes de destruir o Highline, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada perguntaram, não, vamos fazer um concurso de novas ideias. Então muitos arquitetos vieram com ideias mirabolantes, algumas com a ideia de fazer uma montanha-russa no Highline, outros querendo fazer até demolir, mas tendo outros projetos. E aí esse projeto que ganhou foi um parque. Ele é um Highline, né, que ele fica estendido, ele conecta com o Meatpacking, ele conecta com Hudson Yards, que é uma outra área importante, e assim você vê uma grande revitalização naquela área do Meatpacking e o mercado Chelsea. Então, o mercado Chelsea mais o Starbucks, que virou o Starbucks Roastery, são pontos estratégicos para uma mudança da cidade.
E ali em Nova York mudou muito com esse trabalho da sociedade civil junto com o poder público. Então, pegamos esse exemplo também para trazer para São Paulo. Pegamos um grande exemplo que eu acho que você conhece muito bem, que é do @22 Barcelona, que Barcelona se transformou ao longo desses 20 anos numa cidade inteligente, com calçadas boas, com empresas de tecnologia que entraram nesses 22 distritos. Então, a nossa ideia também foi trazer esse benchmark especial da Europa, dos Estados Unidos, para o Brasil. E aí eu cito aqui o exemplo do professor Piquet. Convidei ele aqui para dar palestras aqui pela Frente Nacional dos Prefeitos, inclusive o prefeito Ricardo Nunes participou, muitos prefeitos participaram, além de muitos parlamentares brasileiros. Então, acho que esse trabalho de realmente alertar as mudanças do mundo e esses casos de sucesso são fundamentais aqui para a cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, com mais de 33 subprefeituras, então é um país, quando a gente quer pensar em mudanças e transformações para a nossa sociedade. Thomas, você falou coisas muito importantes e eu fico muito feliz. Porque, assim, eu conheci Nova York antes da revitalização do Meatpacking District. E era uma área bastante degradada. E quem vai lá hoje fala assim, poxa, eu queria morar aqui. Por que eu não tive a ideia de ter comprado uma propriedade que valia 1 e hoje, sei lá, deve valer 100, né? Porque multiplicou inúmeras vezes. Aquela área ficou muito bonita. Realmente, o High Line, ele conseguiu criar uma integração entre aqueles distritos, as pessoas, a gente caminha, é muito seguro, é muito bonito, você não precisou destruir. Isso. E tem aquela coisa, né, de você, que eu acho que é muito importante, é você trazer o novo, a tecnologia, mas preservar o antigo. Você não precisa destruir a história para trazer o novo. Sim. Em alguns lugares, é lógico que, enfim, você não tem talvez um prédio histórico, mas você pode fazer um retrofit. Existe hoje muita tecnologia nessa área da arquitetura. Eu acho que ela é muito importante. E digo mais, se isso, e eu sei que é um trabalho que vocês estão fazendo ali, né? Estão colocando sangue e suor para que isso saia, não fique só no papel, a gente vai mudar a história da cidade de São Paulo. Porque, assim, os paulistas vão ter de volta o centro. E quando a gente pensa nessa revitalização do centro, que hoje, infelizmente, a gente tem ali um nível de muita criminalidade, né? A gente tem pessoas com alto grau de vulnerabilidade que também precisam ser tratadas, ser acomodadas, precisam também ser ouvidas. São pessoas, enfim, que não tem nem para onde ir. Sim. A gente tem problemas muito sérios. Mas o que acontece? Quando você começa, e é de pouquinho, e eu sei que vocês começaram ali com o mercado municipal, eu adoro aquele lugar, né? Porque desde criança a gente frequenta o mercado municipal, então ali tem história, e é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Olha como melhorou a economia do mercado municipal. Exato. Uma ação de restauração, de recuperação, já trouxe melhoria para aquelas empresas que ali estão, trouxe melhoria para o entorno, aumenta, inclusive, a arrecadação de impostos. Sim, geração de emprego. De tudo. Então, assim, é uma coisa que você olha para aquele, né, para aquela estrutura arquitetônica e fala, nossa, que bonito, isso é nosso. Não está todo destruído, pichado, quebrado. Foi até restaurado. Um orgulho, né, Carla? Eu acho que esse orgulho dos brasileiros, o que o Brasil tem, e eu acho que o mercado municipal, o centro de São Paulo, o triângulo de São Paulo, são points excelentes da história da cidade de São Paulo. E a gente, assim, além desses benchmarks que eu falei, Nova York, Espanha, a gente também fez uma imersão em Portugal, porque Portugal foi e é um exemplo de revitalização através dos mercados. Sim. Se a gente pegar o exemplo do Mercado da Ribeira, também foi uma grande revitalização para Lisboa. Se você pegar o Mercado do Bolhão em Porto, também é muito parecido com o que já está acontecendo na cidade de São Paulo. E você pega aquela rua Santa Catarina, é a rua
de comércio, é uma rua popular de comércio, muito parecido, e ele é muito próximo ao Mercado Bolhão. Então, é muito parecido com o que a gente tem em São Paulo, da 25 de março, com o Mercadão, uma coisa que integra vários pontos importantes. Então, a gente tem que ter um orgulho, e o orgulho muito grande é aqui em casa, é da cidade de São Paulo, e começa pelo centro de São Paulo, inclusive pelo sanduíche de mortadela. Sanduíche de mortadela e pastel de bacalhau. Não, aquilo é fascinante. Carla, você sabe que eu sou da área do direito internacional, advogo, a gente tem instituto, fazemos muitos eventos jurídicos, você já conheceu o nosso espaço, o IbraWork, e teve uma vez que convidamos um professor famoso de arbitragem internacional de Miami para o Brasil, e ele deu uma palestra muito boa no nosso hub e tudo. Aí eu falei, professor, vamos almoçar aqui nos Jardins. Ele, doutor Thomas, eu não quero ir para os Jardins. Eu quero ir no Mercadão, eu quero comer o sanduíche de mortadela. Carla, então você vê que às vezes a gente não dá a devida atenção para aquilo que a gente tem, mas é uma riqueza cultural, é uma riqueza da história de São Paulo de mais de 91 anos do Mercadão. Sim. Então acho que esse resgate, a gente tem feito eventos, inclusive com os equipamentos públicos daquela região. Eu cito exemplo. No último evento do Mercadão, tivemos lá com o pessoal do Catavento, Sim, que é um museu incrível. Eu levei meus filhos para o Catavento, até hoje meu filho, o terceiro filho, o Leozinho, fala assim, papai, o Catavento, o Catavento. Então, são insights que a gente vê que é uma formação, inclusive, da nossa família. Né? As crianças gostam de ir para o centro, eu acho que tem que ter esse tipo de fortalecimento aí, de permanência das famílias no centro. Eu acho que quando você visita e tem um turismo de compras é uma coisa, o turismo gastronômico também é muito importante, e quiçá falar no turismo do entretenimento, por exemplo. Então, eu acho que esses equipamentos são importantes. A gente tem um investimento muito grande agora do SESC, o SESC está investindo lá, já está acho que na terceira ou quarta laje, então tem um investimento de mais de 250 milhões naquele SESC, que vai ser um SESC que vai trazer muitas pessoas circulando pelo centro de São Paulo. Então a gente acredita muito no que o Jaime Lerner fala, dos pontos de acupuntura, e que esses pontos de acupuntura urbana são desenvolvimentos, são pontos que desenvolvem toda a cidade. Então, além do mercado municipal, você tem o SESC, você tem já grandes empresários modernizando as fachadas, as lojas. Então, todo esse trabalho que está sendo realizado, inclusive o governo do estado, através do secretário de turismo, Lucena, já esteve conosco diversas vezes. Eles estão com o projeto do Distrito Urbano Turístico. Isso fortalece cada vez mais esse atrativo internacional. Recentemente, o secretário de turismo de São Paulo, Rodolfo, ele fez 2 grandes eventos internacionais. Ele levou o Mercadão para Lisboa, num evento de turismo, e ele levou também o Mercadão para Berlim, num evento de turismo. Então, você percebe que o Mercadão não é só uma figura aqui do estado de São Paulo, mas ele já abarcou muitas e outras fronteiras. E um dos exemplos que eu te dou é o Roca. O Roca, que é o Roca Bar, ele está no Mercadão e ele também tem o Roca Bar em Orlando. Olha que legal. E ele conta a história do Roca Bar para os americanos através do Mercadão, Carla. Então, eu acho que é legal a gente contar, porque quando você vai para fora, as pessoas lá na Europa, não, o Brasil assim, assado, sabem do Amazonas, conhecem Cataratas do Iguaçu, mas o que eles conhecem de São Paulo? Então, assim, eu acho que é uma forma de também apresentar o estado de São Paulo, que tem mais de 45 milhões de pessoas, um estado pujante, mas também um estado preparado para receber cada vez mais os turistas. E aí fica a questão, e a segurança pública? Isso, aí que é um ponto. E você sabe, antes até da gente entrar na questão da segurança pública, o que eu mais gosto de São Paulo é que a gente, de fato, está numa cidade onde a gente tem um mix muito grande de pessoas, né? Hoje, em São Paulo, nós temos um mix de pessoas que vieram de outros estados, de todos os estados do Brasil,
pessoas que vieram de outros países. E quando a gente olha, né, o nosso background, né, assim, eu tenho, meus avós eram espanhóis, os seus familiares vieram da China. Sim, Então, olha essa mistura, uma e quando eu mistura. digo essa diversidade, ela é muito rica. E veja só quem é que está trabalhando para trazer, para levantar de volta o centro de São Paulo. Então eu digo assim, a gente tem muito que agradecer a vocês, porque é um lugar muito especial em todos os lugares do mundo nos quais a gente viaja. Você vai para a Europa, para os Estados Unidos, os locais mais valorizados são os É o centros. centro. É o centro de Paris, é o centro de Nova York, é o centro de Berlim, é o centro de Roma. E o nosso estava largado ali, né? Estava, sabe, abandonado. É uma tristeza ver aquilo, né? Porque é como se a gente não respeitasse a nossa história. Se a gente não respeita a nossa história, é difícil a gente conseguir avançar. Porque a gente veio de algum lugar e para onde nós vamos. É o que você falou. Muitas pessoas, quando vão viajar, e vamos nos colocar, a gente quer conhecer a história daquele lugar. Ah, eu vou fazer uma viagem a trabalho, mas se eu tiver umas horinhas, eu vou lá que eu quero descobrir. Poxa, olha a história desse lugar, como é que chegou aqui. As pessoas vão para a Itália para consumir história. E a gente também tem história. Muita história, Carla. Não, assim, se você pegar o centro de São Paulo, tem o Mosteiro de São Bento, tem até um circuito religioso naquela área. Sim, Então, assim, eu acho que o centro ele é muito rico, ele é muito pujante e eu queria aqui agradecer o trabalho também, não só do nosso instituto, dos nossos colaboradores, mas também de outras instituições. Eu queria aqui citar o senhor Ademir, que é o nosso presidente da APEC, da Associação Paulista dos Empreendedores daquele centro de compras. Eu queria também agradecer também a Associação Comercial de São Paulo, o presidente Ordini, acho que esse é um movimento em conjunto, né? Ninguém sim. faz nada sozinho. Agradecer a Escola da Cidade, através do professor Ciro Pironde, que também é um grande arquiteto e também fez um grande movimento aqui para requalificar o centro de São Paulo. Queria também agradecer a presidente do IAB, a Raquel, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, são vários players, a FAUSP, através do professor Felipe, o Todos pelo Centro, pelo secretário da Casa Civil, o Fabrício Cobra, o prefeito Ricardo Nunes. Então, assim, são vários players importantes. E quando a gente fala, Carla, na parte de segurança pública, né? Essa é uma pergunta e eu já queria adentrar, Lógico, porque vamos eu lá. participei, a convite da Guarda Civil Metropolitana, da formação de novos guardas. E foi um evento muito bacana, falamos com a então secretária Elza, né? Ela já não está mais no cargo, mas foi um evento muito bacana, porque tivemos com o comandante Agapito, vimos que eles querem trazer mais segurança para o centro, querem fazer uma base, inclusive no mercado municipal. Então você percebe que existe sim mais guardas civis agora no centro de São Paulo, dando mais segurança, e a percepção de segurança é importante para o consumidor. E além da Guarda Civil, também a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, através do governo do Estado, eles estão fazendo a operação delegada, Carla. Então você percebe, aí já é uma questão de estratégia da Polícia Militar, viaturas em ruas, você já vê policiais fardados ali com a presença deles. Então isso fortalece o comércio, fortalece a confiança dos empresários, fortalece a confiança também dos clientes que lá frequentam e o bem-estar daquela população local. Então, acho que todos esses movimentos, tanto da Guarda, da Polícia Militar, do trabalho também que a gente vem desenvolvendo, dos debates que a gente vem fazendo com a Secretaria de Direitos Humanos, porque quando a gente fala em revitalização, a gente pensa também, e tem que tomar o cuidado da gentrificação. Então, quem vai transformar a cidade, Carla? São as pessoas. É verdade. Então, em primeiro lugar, vamos requalificar o comércio, vamos fazer as palestras, vamos mostrar questões de Código de Defesa do Consumidor para o menino da banca de frutas do Mercadão? Vamos. Então, todo esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que a gente faz diariamente através dos nossos institutos, das nossas associações. E eu tenho que agradecer também o poder público, porque muito
assim, você vê que eles colaboram, o Sebrae colabora muito com a gente, que é fortalecer os pequenos e médios empresários. Então, esse processo é um processo que evolui, né? Um processo que demonstra que o centro de São Paulo está preparado para receber os turistas nacionais e os turistas internacionais. E aí, quando a gente fala da questão de segurança, e eu conversei muito com a delegada Raquel Galinatti, que você conhece ela É a bastante grande também. especialista na área. Adoro ela. Ela fala uma coisa, Carla, a China é um dos países que tem uma das melhores tecnologias de segurança não letal. Né? Então, assim, porque assim, vocês têm um trabalho muito grande, né, de trazer, né, de fazer esse intercâmbio entre países também, entre empresas, e isso é uma demanda muito grande da população brasileira, né? Não só da população de São Paulo, mas acho que da população do Brasil inteiro, de trazer essas empresas, essas tecnologias, para que a gente possa avançar. Porque o que acontece hoje, né? São poucos os países, e o Brasil é um deles, que tem... É uma coisa, às vezes, um pouco esquizofrênica, mas nós temos duas polícias, né? A polícia militar e a civil, e a grande maioria das pessoas, às vezes, não entende como é que funciona um, como é que funciona o outro. Como é que funciona o outro. A nossa polícia militar, ela é ostensiva para ela coibir o crime, e a civil é a polícia judiciária, que ela vai começar a trabalhar depois que um crime se estabelece. Então, o trabalho dela é no pós-crime. Mas a questão é como é que a gente trabalha a prevenção para diminuir essa questão da violência na cidade de São Paulo. Porque a gente precisa ser bastante honesto, a gente ainda vive um esquema de muita insegurança, né? Aqui dentro da cidade. Enfim, há poucos dias atrás a gente viu a história da própria Silvia Popovic, que estava... Nossa, deu uma repercussão, né, muito grande, né, Carla? Andando 50 metros para chegar na sua casa e, enfim, foi assaltada, foi muito machucada, porque eles queriam tentar tirar, né, os anéis, a pulseira que ela estava usando, e ela acabou sendo jogada no chão. E a gente está falando de um bairro bom, que é Higienópolis, né, um bairro nobre de São Paulo, e ela coloca muito bem, imagina nos bairros que não são privilegiados, como é que fica essa questão de segurança, né? E a gente entende, eu estava conversando também com o Thomas, e ele me conta uma coisa que é fantástica, que o nível de criminalidade na China é muito baixo. Muito baixo. Como que você... Né, porque você trabalha com direito internacional, você lida com muitos empresários. Assim, seria tão importante, né, porque essa troca de tecnologias, essa troca entre países, ela é muito importante. Não só nos avanços, né, a gente está vendo agora com a BYD, a questão do carro elétrico, que eles vieram para cá, para o Brasil, e é muito importante, porque vamos trabalhar a questão da transição, né? Inclusive na questão de combustíveis, temos aí a Raizen, né, com álcool, a BYD com carro elétrico, para a gente diminuir a emissão desses gases que são prejudiciais ao nosso ecossistema. Como que você vê isso, Thomas? Como é que a gente pode avançar? Porque o Thomas lida com o outro país também, acho que diariamente, não é isso? Sim, Carla, eu acho assim. São diversos fatores, né? Se a gente analisar a sociedade brasileira como um todo. Obviamente que eu particularmente, meu irmão, acreditamos muito em projetos sociais, sabe? Porque a gente vai falar de criminalidade, mas ao mesmo tempo tem uma outra parte que aí... O que a China fez ao longo dos anos? Investiu muito em educação. Então, você vê que tem investimento muito forte em educação, inovação. Agora, este ano, nas duas sessões, que é a reunião do parlamento chinês, a ideia é de crescer 5% do PIB. E muito que provavelmente parte dos valores que eles querem arrecadar e tudo mais, muito já é destinado à educação e à inovação. Então, aqui no Brasil, a gente tem feito, meu irmão, e aí eu convido a todos, quem quiser conhecer, um projeto nosso de clube formador, é um projeto de formação de atletas e sai de um projeto social, né, de futebol. Olha que legal. De futebol.
A gente iniciou já esse projeto há alguns anos e hoje ele se transformou num projeto vencedor, Carla. E por quê? E a gente tem exemplos hoje, meninos que já estão em grandes times de futebol. Inclusive temos 4 meninos depois desta copinha que foram feito uma transferência para Portugal. Estão jogando, inclusive, um nosso camisa 10 do Ibrachina Futebol Clube. Ele é agora um atleta do Sporting Futebol. O Sporting, que é o time que o Cristiano Ronaldo foi revelado. Olha! Então, a gente acredita que os meninos de sub-15, sub-17, sub-20, que é a base, é a formação, esses meninos estão tendo um treinamento do futebol, Carla, estão tendo na verdade, treinamentos de palestras, a gente traz professores, a gente alerta, tem a própria... Porque o requisito do clube formador é você também, um menino, estudar, treinar e ter toda uma formação. Então, a gente tem tudo isso dentro do nosso clube e alojamento. Então, ele tem plano de saúde, ele tem a escola também, é de graça, porque a escola apoia o nosso clube. Então, a gente faz a contrapartida de dar a propaganda na camisa para a escola, o Colégio Amorim. Eu quero agradecer o Colégio Amorim. Então, assim, é um processo que é um processo difícil, árduo, mas no final do dia, para a gente, é compensador. Porque você vê meninos ali que também precisam vencer na vida. Sim. Carla, a gente faz um projeto social na maior favela do Brasil, que é a favela de Heliópolis. Tem mais de 220 mil pessoas morando naquela favela. E aqui eu quero agradecer o Júnior do Carioca, que é o nosso técnico, ele que faz um trabalho de mais de 100 meninos aqui naquela região, meninos e meninas. E através desse projeto, a gente já selecionou 2 ou 3, mas um já se destacou no nosso time, que é o Luiz. Então, o Luiz, ele saiu de um projeto, Carla, lá de Heliópolis. Se você quiser um dia entrevistá-lo, conhecer o nosso clube, vai ser uma honra te receber lá. E esse menino começou a jogar já no nosso profissional. Já foi destaque da Copinha, viajou agora, o nosso time foi convidado para participar de um torneio na Europa, na Itália. Olha que maravilhoso isso. Então, esses meninos agora já voltaram com uma outra formação, já estão mais preparados para o mercado de trabalho, o mercado desportivo. Então, a nossa ideia é realmente formar esses meninos. A gente tem muitos meninos em times grandes brasileiros. E tem um menino que saiu do nosso time para o Palmeiras, que é o Riquelme, e já está na seleção brasileira, Carla. Parabéns, gente, porque a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas. Enfim, ele tem um poder que é fantástico, é fascinante tudo isso. E vocês também estão atuando nisso. Olha só, restauração, reestruturação, agora ajudando, né, essas áreas de muita vulnerabilidade, como resgatar esses rapazes e meninas também. Sim. Acredito que vocês têm jogadoras mulheres ou são só homens? A gente tem feito os eventos também do futebol feminino dentro da nossa arena. Inclusive, a primeira copinha feminina, a gente foi a sede da copinha feminina. Olha que top! Lá na Moca. Então, foi um exemplo muito grande de ver que o esporte realmente muda, Carla. E além do esporte, a nossa ideia é também trazer um pouco das culturas. Então, nos eventos culturais do Ibrachina, os atletas participam conosco. Eles vão, eles sabem, eles entendem, já participaram de eventos culinários dentro do Mercadão, de um chefe chinês famoso aqui de São Paulo, o Paulo do China Lake, quero mandar um abraço para o Paulo. Eles foram lá, viram. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em formação, que são esses jovens meninos, jovens atletas, a gente também tem que contribuir também nessa... É o que você falou, né? A gente, no Brasil, o chinês, tem o japonês, tem o judeu, tem o palestino, está todo mundo aqui vivendo de forma harmônica. Sim. E eu acho que é isso que o Brasil tem de diferencial no mundo, que faz com que o Brasil seja um grande país. Exatamente, não, isso é importantíssimo. Mas e na questão de segurança? Porque assim, a gente estava conversando, eu fiquei morrendo de inveja da China. Como é que na sua visão, né,
a gente pode trabalhar a integração desses 2 países, né, e a gente entende que a China é uma potência em tecnologia, o que você falou, educação, eu também concordo com você, a gente precisa de investimento em educação, porque muitos casos se tornam problemas policiais, mas eles não eram problemas da área de segurança pública, né. Quando a gente fala mesmo da questão do usuário de drogas, eu conversei muito com o doutor e professor Valentim Gentil, Uhum. que é um psiquiatra, ele fala: "Carla, o problema das drogas não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde Saúde, pública", né. Então, algumas outras questões a gente vai isso aqui não é um problema de segurança, ele vai se tornar, isso é um problema de educação. Então a gente não investe também nesses pilares, né, a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa entender que as pessoas estão sofrendo questões sérias de saúde mental, sim. né, de transtornos muito sérios, assim, a gente vê crimes bárbaros, né, principalmente nesse universo virtual, né, o digital. Mas como que você pensa isso? É possível a gente trabalhar essa porque, assim, a Raquel falou que, assim, que muitas coisas poderiam ser feitas, integrando esses 2 países com inclusive com troca de tecnologia, né. Sim. Lá tem a gente, eu assisti, enfim, alguns vídeos, inclusive ela que me mostrou, sobre a tecnologia de reconhecimento facial, que rapidamente você tá sei lá, você tem um procurado, né, uma pessoa que tem um mandado de prisão, e ninguém sabe onde achar essa pessoa. Mas através e nós temos hoje câmeras espalhadas pela cidade inteira. Como que a gente consegue integrar essas câmeras para ajudar? E, Carla, Enfim. inclusive o da Silvia Popovic, né? Acho que pegaram as Sim, câmeras, né? sim, Não, eu acho assim, essa questão de reconhecimento facial e as câmeras em São Paulo, ele já tem, o prefeito Ricardo Nunes tem desenvolvido um trabalho muito importante, né? Porque até tinha discussão da questão da privacidade e tudo mais, da LGPD. mas da LGPD foi superado, inclusive através, né, dos órgãos públicos. Tinha o caso da CPTM também, que eles queriam colocar as câmeras de reconhecimento facial, também foi superado, porque existe um problema na lacuna da Lei Geral de Proteção de Dados, que quando se trata de segurança pública, teria que ter uma legislação específica. Então, cada estado teria que ter uma legislação própria. Isso daí foi superado em outros estados e em São Paulo foi superado com a parceria com os órgãos públicos, porque esses dados são importantes. E aí o critério era quem que ficaria com esses dados? Quem seria a pessoa para acionar esses dados? Responsável O também. responsável. Então, acho que ele já tem uma saída técnica que fica a critério dos órgãos policiais e autoridades públicas. Mas onde eu quero chegar? Que a China, sim, tem muitas câmeras de reconhecimento facial e tem uma alta tecnologia nesse sentido. Então, além disso, o próprio celular, hoje, na China, ele é um celular que tem meios de pagamento. A Sim. pessoa que está... a China também tem uma questão de crédito social. Quer dizer, se você tiver um bom comportamento na rua, no trem, no metrô, a China tem feito um trabalho de crédito social, uma questão de melhorar o ambiente da população. Você ganharia pontos, é Ganharia isso? pontos. Eu acho isso ótimo, por um gente. cashback. Então, você ganha pontos por ser uma pessoa bem educada. Gente, isso é fantástico. É. Eu sou super a favor. As pessoas, a gente perdeu, Thomas, a capacidade de agradecer, dizer um obrigada. Exato. Não, tem um app muito interessante na China, que era assim, os passos que você dava, o que você queimava de calorias pelos passos, e tinha um app disso, você poderia passar para a empresa. Porque a empresa vai analisar que você é uma pessoa saudável, que teoricamente lá na frente você não precisaria ir para um hospital, mas você está demonstrando que você também está fazendo a sua parte na questão da sua saúde física. Carla, então sim, eu acho que tem mecanismos interessantes, né, como isso.
Aí, obviamente, que hoje, nessa parceria Brasil-China, que completa uns 50 anos das relações diplomáticas, que te trouxe a revista... Tem aqui, ó, vou mostrar a revista, ó, que legal. Depois a gente coloca bastante ela. A gente tem também o interesse de muitas empresas chinesas vindo para o Brasil, né? E até porque tanto o governo Lula e também o MIDIC fala muito na neoindustrialização, né? Como que a gente vai industrializar o Brasil pensando na economia verde, pensando na sustentabilidade, pensando na descarbonização. Sim. Então a China pode ser um grande fomentador desta indústria, não só um comprador dos commodities brasileiros, né? A gente sabe que compra muita carne, muita soja do Mato Grosso, muito milho, muito café, mas eu acho que a China hoje, com a relação que tem com o Brasil, pode dar um passo à frente e fazer uma transferência de tecnologia. E é isso que está acontecendo. A gente pega agora as marcas de veículos automotores elétricos, a GWM, que já tem uma fábrica no Brasil, em Iracema. Você vê que a BYD está também, além do investimento na Bahia, está em Campinas. Então, assim, você vê agora um outro tipo de movimento das marcas chinesas de grande credibilidade vindo para o Brasil. Então, a pergunta é, Carla, onde e como nós, brasileiros, parlamentares, por que eu falo de parlamentares? Porque hoje a gente vive também um momento diferente, do Lula 1 para o Lula 3. Hoje, o parlamento, o Congresso Nacional tem uma grande força. Sim, é verdade. Né? Quem tem as emendas, quem tem o orçamento, está com os parlamentares. Então, minha outra pergunta é, como que então os parlamentares conseguem desenvolver um trabalho, junto com os grupos de trabalho, Brasil-China, por exemplo, aonde que uma empresa chinesa poderia investir? É Carapicuíbe? É no outro estado? É no Acre? É no estado de Minas Gerais? E aí, a partir deste olhar, quais são os bancos de fomento? Quais os bancos que poderiam fomentar a economia local e os clientes que querem comprar aquele produto? Cito um exemplo, quando você vai, e aí a XCMG, que é uma empresa grande de maquinários, veículos e tudo mais, eles foram para Pouso Alegre, que fica muito próximo ao mercado sudoeste, né, em Minas Gerais, perto de São Paulo. Mas por que Minas? Porque o Banco de Desenvolvimento Mineiro, ele financia as máquinas. Entendi. Então tem ali o Estado tem pensando. Capital também, um ajudando o outro. Sim. Bom, por que uma empresa chinesa quer vir para o Brasil? Porque sabe que o mercado brasileiro é muito grande, 200 milhões, 220 milhões. Ótimo. Nós somos interessantes. Interessantes. Tá. E a segunda página desse investimento? Qual que é o local de investimento? Quais as rodovias que ajudam a transportar a mercadoria? Então, são esses gargalos que eu acho que nessa nova etapa que o Brasil vai desenrolar daqui para frente, onde a gente consegue ter mais eficiência do ponto de vista de atração de empresas chinesas ou empresas internacionais. Sim, e é muito importante. Você sabe que nós fizemos uma série, né, que é falando sobre o futuro da energia, né? E teve um episódio, a gente lidou com as fontes energéticas e teve um que são as hidrelétricas. E aí não tinha como não falar da CTG, né? Que aí a gente tem a Três Gargantas, assim, gente, aquilo é monumental, é uma obra de engenharia incrível e é tão forte, né, aquela estrutura, que a gente conversou com o pessoal da CTG que tinha até uma questão de poder mudar a translação, né, o movimento, não é a translação, a rotação, de a vazão de água e o quanto eles estavam gerando ali de energia, que é uma energia renovável, é uma energia limpa, que é a energia, né, da água. Mas, Carla, você sabe que, inclusive eu, com o pessoal da Embaixada da China, fizemos muitos eventos em Foz do Iguaçu, fomos convidados para visitar a usina de Itaipu. Itaipu, ele é fenomenal. Né? Se você for ver, o Brasil tem mais de 50% da sua energia limpa. Então, assim, imagina realmente nessa conexão Brasil-China, e a China, que é um produtor de painéis solares,
como que essa união, eu acho que desses dois grandes países, e aí pensando no Sul-Sul, Global South, né, que eles denominam agora, como que essa parceria pode ser fortalecida. Então, você tem esse exemplo, você tem energia eólica no Brasil, você Sim, tem energia no solar. Nordeste, ali. Então, o Brasil ele é muito rico em energia, Carla. Eu acho que é um fator preponderante para as novas economias. Sim. Agora, me conta uma coisa. Como é que é essa criação de Chinatown? Porque, assim, a, ge- a gente viaja, né? E também você vai para os Estados Unidos, você está em Nova York, você tem Chinatown, você vai para Los Angeles, você tem Chinatown. Aqui no Brasil a gente tem Chinatown ou a gente vai ter Chinatown? Até porque eu também quero deixar muito claro aqui que eu sou fã da cultura chinesa, sou fã da comida chinesa, né? Carla, eu já iniciaria respondendo que todos os grandes centros do mundo têm Chinatown. E São Paulo é um grande centro do mundo aqui na América Latina. Então, se pegar o exemplo de Buenos Aires tem Chinatown. Né? Quando você vai para Madrid, na Espanha, tem Chinatown. Você vai para Itália, Londres, que é muito legal, perto do Trafalgar Square. Então, assim, você tem Los Angeles, São Francisco, Nova York. E Nova York agora, além do Chinatown de Nova York, tem uma área nova do Chinatown em New Jersey, né? No Flushing District. Então, o que eu vejo aqui na cidade de São Paulo? A gente já tem o bairro da Liberdade, né, que é muito legal, tem muitos restaurantes orientais, chineses, japoneses, coreanos. Já é um bairro conhecido da população brasileira, mas eu acredito sim que é possível uma área para se desenvolver a Chinatown, porque o Brasil é grande e a cidade de São Paulo é muito grande porque já tem uma grande comunidade de chineses no Brasil, Sim. especialmente aqui concentrado na cidade de São Paulo. Então, é possível, né? Não é um sonho, mas é possível. Além disso, que o nosso instituto acredita muito, Carla, que vai mudar, e eu acho que é importante porque está nos nossos projetos, a Casa de Cultura Brasil-China, o Ibrachino, a Casa de Cultura China do Brasil. E eu acho que isso já inicia porque já existem no Brasil inúmeros institutos Confúcio. Então você tem a Unesp com o Instituto Confúcio em diversas regiões do estado de São Paulo, pela universidade. Você já tem o Instituto Confúcio na Unicamp. Você tem o Instituto Confúcio aqui na capital pela FAAP. Então, hoje, qual que é o projeto da China também? É você ter aulas de mandarim, mais alguma coisa. Não é só o projeto de línguas. E isso te daria uma possibilidade para abrir oportunidades, inclusive na área do emprego para as empresas chinesas. Então, esse é o trabalho que a gente quer desenvolver e a gente já está caminhando, já tem um trabalho perante o consulado chinês, já falamos com o novo cônsul Yu Peng, que eu quero mandar um abraço. Ele vem também já das Américas, ele tem uma experiência enorme em Chicago e agora a cidade de São Paulo está se colocando num patamar que nem a cidade de Nova York. Então, para o governo chinês, existe também uma importância muito grande a cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que com a união do consulado, com a união dos institutos Confúcio, com a união da comunidade chinesa, das empresas chinesas, a gente vai formatar um Chinatown para a cidade de São Paulo. E, além disso, eu acho que o mais legal é essa casa de cultura, em que todos podem ter acesso à cultura chinesa, às publicações, à história, essa riqueza de como que a China saltou em poucos anos, em 40 anos, a economia sendo uma economia rural para uma economia de alta tecnologia, sendo hoje um dos protagonistas, não só no poder de compra que a China tem, mas também nas questões internacionais. Então, hoje a China tem uma participação em todos os grandes eventos do mundo, seja, inclusive, eu falei com a Ingrid, do G20, da AB Startups, e ela está organizando o evento dos G20 de startups. Olha que legal, E ela falou, Thomas, você tem que participar. E agora até uma equipe nossa está no Web Summit, agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que está acontecendo. Então, a nossa ideia, Carla, é fomentar também os pequenos empreendedores
da área de tecnologia, que são as startups brasileiras, fortalecer esse ecossistema de inovação, porque através desse ecossistema de inovação, muitas empresas chinesas vão ter interesse em conhecer uma plataforma com uma clientela que eles não atingiram ainda. Então, eu cito o exemplo muito daquele do Tencent, quando eles compram a 99, que aí a startup brasileira vira um unicórnio. Mas por quê? Ninguém estava entendendo, porque a China queria conhecer o mercado brasileiro e não tinha esse acesso. Então, eu acho que se o pequeno empresário brasileiro entender as dores de um determinado ramo de atividade, eu acho que isso pode ser uma plataforma, inclusive, para o brownfield ou até venda e compra de empresas com a China. Não, isso é muito importante, assim, até porque a gente também precisa, né, pensar. Eu acho que isso ainda não está muito sedimentado, e o trabalho que vocês vêm fazendo, através até do Instituto, é de nós termos também o nosso Vale do Silício aqui. A gente não tem... É lógico, a gente tem grandes e boas startups que vão nascendo aqui, acolá, mas não existe, sabe aquele espaço da incubação, onde essas ideias são trocadas, e a gente entende por que o Vale do Silício está onde ele está, né? Ele está em volta de Stanford, que é uma universidade que fomenta a tecnologia, que fomenta essas novas ideias, que fomenta a criação e o empreendedorismo ali daquela área, e vejo também o que aconteceu, Sim. que era uma área que, enfim, que era uma área que não era, vamos dizer, tão chamativa, e se tornou ali, hoje, a sede das maiores empresas de tecnologia do mundo. Carla, eu faço um desafio. Agora, um desafio por quê? Porque a gente tem no Brasil, você pega algumas áreas importantes. Vamos pegar São José dos Campos. Isso. Que tem o Parque Tecnológico de São José dos Campos, numa área privilegiada, com apoio do governo local. O Marcelo Nunes é nosso amigo, também faz parte aqui do nosso conselho. Ele, inclusive, deu algumas palestras para a gente, está nos ajudando também nessa revitalização do centro, para trazer camadas de tecnologia nesse projeto de revitalização. Só que lá, ele é uma cidade pequena, tem as empresas todas ali naquela região. Você pega um outro exemplo, que é a Unicamp, com empresas de tecnologia, tem um parque científico muito interessante, bem bacana, um fomento ali do prefeito Dário. E eu vou até dar um outro exemplo, em Oeiras, em Portugal. Oeiras agora, a gente sabe que as startups são nômades, né? Eles querem sair de um lugar para o outro. Mas Oeiras, que é uma cidade próxima a Lisboa, eles estão fazendo um Silicon Valley. É o que você está falando, pô, vamos desenvolver esta região. Agora, a minha provocação, né, é no sentido, Thomas, você já tem uma área do centro de São Paulo, que é uma área pujante, uma área rica, uma área que tem desigualdade social, mas como é que nesta área, Carla, aí eu acho que é política pública, na veia, como é que a gente consegue trazer as startups para esse cenário e desenvolver elas? Ótimo. Sabe, eu tive agora, recentemente, no evento da Expo Smart Cities, falando de cidades inteligentes, e lá conversei com alguns secretários de inovação de outros estados, e eu cito a cidade de Floripa, Florianópolis, o secretário Marcos falou, Thomas, a gente fez algo diferente lá, porque, tudo bem, lá, e eu acho que aqui que a gente está mudando a página, Carla, porque São Paulo passa por um crivo na Câmara Municipal de uma aprovação de um plano diretor. E tem lá o plano diretor inclusive falei com o proponente, o autor desta lei, que é o Rodrigo Goulart, e lá tem um artigo sobre cidades inteligentes. Uhum. Tá ótimo, tá bonito. E aí depois tem a lei de zoneamento, né? Tá aprovado, tudo bonito. Agora, qual que é, nesta região que agora estou falando, como que a gente consegue dar o próximo passo na área legislativa? E aí o secretário de Floripa, o que ele fez na região central? Ele conseguiu, através da Câmara Municipal da região, fazer alguns incentivos importantes. As startups que forem lá, vamos dar alguns incentivos, como abater ISS, como abater o IPTU,
Então, eu acho que nesse processo precisamos do poder público. Entendi. Inclusive para que a gente possa criar isso aqui. Exato, algum distrito de inovação, ou pelo menos um hub Distrito de inovação, de startups que possam contribuir tanto para o lado dos empresários, startups para o lado jurídico hoje, que precisa, o advogado também precisa de instrumentos para facilitar a sua vida, fintechs que possam ajudar os jovens advogados. Então, eu acho que assim, é importante a gente criar isso, mas tem que ser uma criação que vem dos players, tanto da iniciativa privada, da OAB também, que é um parceiro importante, e o poder público como um todo. Até porque, quando a gente para pensar no Brasil, e é um país agigantado, né, de dimensões continentais, o Brasil é enorme, e nós temos muitas questões, né? Assim, eu sempre digo assim, a gente tem muitos problemas, mas a questão não é só você apontar o problema, mas é você descobrir a solução. Sim. E quando você pensa nessas startups, elas estão pensando em soluções. Como é que eu, né, melhoro a qualidade de vida, melhoro a qualidade profissional, melhoro tudo. A proteção, a segurança. Então, existe aqui no nosso país uma necessidade muito grande, que, de repente, não é a mesma realidade dos Estados Unidos ou do Canadá, ou, enfim, da China, mas é uma realidade muito local, brasileira, né? Que a gente precisa de empresas de tecnologia, essas startups, pensando aqui. Vamos pegar aí um caso, né, em relação aos planos de saúde, né? Eles dizem que eles estão quebrados, a população não para de aumentar, os preços são altíssimos. Como é que a gente vai chegar? Como é que a gente precisa dar acesso à saúde às pessoas, né? Então, assim, a gente tem aqui vamos dizer, um problema. Sim. Mas mais do que só apontar o problema, a gente precisa chegar na solução. Né? Em soluções inteligentes, soluções que a gente, né, use menos recurso financeiro, porque como é que a gente pensa nisso tudo para não ter gastos absurdos, não ter fraudes, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente pensa nessa nossa necessidade. E eu acho que é o que você falou. A gente precisa do nosso poder público para colocar, né, energia nisso. Né? Um incentivo, né, Carla? Porque olha quanto que não vai trazer também de retorno. Não, e outra coisa eu queria aqui, Carla, também falar de um trabalho que a gente vem fazendo pelo IbraWork. Hoje a gente tem também um novo coordenador, o Guilherme Hope. Ele está no Web Summit também fazendo todo um trabalho em nome do IbraWork. E ele vem com uma experiência muito grande do ADSAMPA, né? Da Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Tá. E a nossa ideia também é isso, é o que você está falando. Como é que a gente conecta, vamos supor, nesse caso do plano de saúde, como é que você melhora? Eu sei que hoje tem se discutido muito a telemedicina, né? Sim. Então, você pega um Einstein fazendo telemedicina. Então, eu acho que são pontas que quem estiver nesse ecossistema consegue fazer, e aí seria uma plataforma para o desenvolvimento dessa ponte com a China. Ou com a ponte com outros países, né? A gente vai fazer um evento este ano ainda com o Planet Reimagine, que é de um professor, ele é da banda AJR, o Adam, e ele vem para o Brasil para dar uma palestra no IbraWork, para falar de sustentabilidade, ou dos 17 objetivos da ONU, mas o exemplo que o Planet Reimagine está fazendo com o Congresso Nacional Americano. Então, assim, também trazer o benchmark e as experiências norte-americanas para o Brasil. Eu acho que é um papel fundamental que a gente tem que desenvolver para o ecossistema brasileiro. Não, isso é muito bom. Vou até contar uma novidade. A gente está fazendo a série, né, que vai para o Prime Video, que é de cidades sustentáveis. Inclusive, o Thomas ele foi convidado, ele vai participar também. Obrigado. Porque, exatamente, a gente vai... O que é essa cidade sustentável, né? Que cidades são essas que nós estamos querendo? E quando a gente pensa de novo no Brasil, são tantos os aspectos, né? A questão da mobilidade urbana, da tecnologia, da segurança, da arquitetura, da educação, da saúde. Todas essas questões precisam estar coordenadas para que a gente possa... Carla, faço outra provocação aqui para os seus telespectadores. Você pegar o exemplo de Dubai. Quanto que o Sheik investiu em Dubai?
quantos prédios enormes, quantos arquitetos renomados foram para Dubai, que hoje é um centro, um hub de pessoas que viajam por Emirates, param no aeroporto. Mas você viu o que aconteceu hoje? Tanta chuva que inundou, alagou o próprio centro de Dubai, o aeroporto de Dubai. Então, assim, e dizem que Dubai é a cidade inteligente. Então, assim, o que eu quero colocar aqui como uma reflexão aos telespectadores? Que temos já no Brasil uma coisa importante, que são centros urbanos já desenvolvidos, que podem ser mais desenvolvidos ainda em virtude dessa nossa realidade atual. Então, eu gosto muito do exemplo do Marcelo Nunes, que ele tem as certificações ISO, e ele traz também não só cidades sustentáveis, cidades inteligentes e cidades resilientes. Qual que é a vocação da cidade? Resilientes, adorei, cidades resilientes. Qual que é a empregabilidade e a vocação da economia local? Então, Carla, são 279 indicadores. Eu acho que a partir do momento que o Brasil começar a mexer com esses indicadores, tivermos números, tivermos relatórios, tivermos certificações, isso vai ser um instrumento para o prefeito da região e um instrumento para a Câmara Municipal daquela cidade. E esse instrumento e essas certificações podem ser um instrumento, inclusive, para uma empresa de fora falar, não, eu quero vir para esta cidade porque ela tem essas certificações e eu sei onde eu quero também melhorar esses indicadores. Então, quando a gente fala de ESG, é isso. Sim. Né? Eu acho que o que a gente consegue? As empresas vão avaliar o ESG. Muitas empresas da Europa preferem ficar na Europa, mas ao mesmo tempo eles vão dar um dinheiro mais barato para que as empresas brasileiras desenvolvam esse trabalho, que ficaria a critério deles, mas no report deles, eles estão dizendo assim, ó, eu estou fazendo meu papel aqui na Europa, não consigo fazer na Europa, mas eu estou deixando um dinheiro mais barato para que aquela empresa brasileira cumpra as minhas metas. Então, acho que esse é o papel, Carla. Como que o mundo está rodando, como que a geopolítica também está. Obviamente que a gente está passando por um grande desafio, que são as guerras, tanto da Ucrânia como na faixa de Gaza, mas eu acredito muito que e não só o Brasil, como a China, na última declaração em nota em conjunto, eles fizeram na ida do Lula para a China, da questão do multilateralismo, né? Da pacificação social e das questões de fortalecer o comércio internacional. Então, eu acho que fortalecendo tanto a OMC e a ONU, acho que cumpre-se aí um papel fundamental para o desenvolvimento da humanidade. E você sabe, Thomas, uma das coisas que me deixou muito feliz também é o que a gente está percebendo, né? As marcas estão também se envolvendo em relação à questão de segurança. Porque no passado elas tinham um pouco, eu até entendo, né? Elas ficavam um pouco reticentes, não, mas a gente vai linkar a nossa marca com uma determinada questão que envolve violência doméstica. Uhum. Mas hoje elas entendem que elas trabalhando, inclusive essas questões sociais, elas fortalecem as marcas, porque nós estamos falando de um trabalho com pessoas, né? Então, e assim, eu tive até conversando com o pessoal da UMAP, e eles desenvolveram um projeto muito legal que se chama WePolice, que é um totem dentro dos games, aonde as mulheres que sofrem violência, porque estão jogando, e hoje são mais de 50%, são as gamers, elas podem entrar ali, fazer de forma anônima um boletim de ocorrência. Elas são linkadas com as delegacias online. Então, elas estão jogando, sofreu ali algum assédio, alguma violência, já fazem o seu boletim de ocorrência para não deixar aquela coisa passar. E aí a gente vê a questão das marcas que estão apoiando, porque olha como é importante, porque a gente, de novo, é a prevenção, é não deixar que aquela situação avance. Porque quando a gente não faz nada, né, e eu entendo que isso é um trabalho que você estava falando, é um trabalho conjunto de pessoas, de empresas, do governo, de todos nós. Porque um dos maiores problemas para a gente avançar como uma cidade
inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente, é a gente combater a violência. E, Carla, você está falando dessas dores da mulher e a gente tem um trabalho também com os founders das startups que participaram conosco nos eventos, nos challenges, e a gente vai fazer novos eventos. E tem uma delas, muito interessante, que é um app. Quer dizer, é um app que a mulher entra no app, faz a denúncia e ele apaga automaticamente. Então, assim, se eventualmente a pessoa pega o celular, não tem mais nada ali no celular. É um app novo. Vamos divulgar isso. A gente vai fazer um evento agora com os founders. Então, assim, é um mecanismo super interessante que vai ajudar a população. Sim, temos que divulgar muito isso. Conta com o nosso apoio. Não só em relação a isso, você sabe, em relação a todo esse trabalho que vocês estão fazendo. E eu digo, o Brasil... a coisa mais legal do Brasil é essa nossa diversidade. Diversidade de culturas, de povos, de ideias, de tudo, né? Nós somos um país diverso. Tem até uma brincadeira lá fora que diz que o passaporte brasileiro é aquele que mais tem valor, né? Porque qualquer pessoa pode ser brasileira, né? Agora, voltei da China, num evento de arbitragem internacional, aí um professor chega e fala assim, nossa, eu vejo os brasileiros são sempre muito sorridentes, né? E eu falei que sim, nós do Brasil somos felizes, sorridentes, né? A gente curte uma praia também, ninguém é de ferro. É verdade. Então, assim, a gente tem tudo aqui no Brasil e eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro e as pessoas, nós que estamos aqui, temos que dar mais atenção para aquilo que a gente tem e contar a nossa história, a nossa cultura, essa cultura que é diversa e é muito rica. É verdade. Agora me fala um pouquinho do livro aqui, ó. O livro o Thomas trouxe para mim, depois eu quero autografado por ele. Esse 20 livro, anos da adesão do Brasil à Convenção de Nova York. Ó. Exato, Carla. Esse livro também é fruto de uma publicação nossa, tem um artigo junto com... esse é um artigo meu, e o coordenador é o professor Cláudio, que foi meu orientador de doutorado também da PUC São Paulo, também professor de Direito Internacional, e esse tema é super importante, porque trata, inclusive, das execuções das sentenças em jurisdições internacionais, e uma delas é o Brasil. Então, você vê que o Brasil está muito desenvolvido em sua legislação, já tem mais de 20 anos que ele já tem essa convenção aqui no Brasil, então é para demonstrar realmente o avanço na legislação brasileira para as empresas multinacionais que quiserem realmente executar a sua sentença aqui no Brasil. Muito, muito importante. Eu vou ler sim. E olha, assim, tem que comprar. Aí agora a gente vai para um momento filosófico do programa. Temos aqui 5 perguntas. Vamos lá. Aí você vai escolher uma e vai responder aqui. Eu não sei o que você vai escolher. Ó, vamos lá. Aqui, deixar você escolher. Escolher o 2 aqui. Veja aí o que ele escolheu. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Olha, pegou uma pergunta difícil. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Essa pergunta é difícil, hein? As outras acho que eram mais fáceis. Posso escolher outra, cara? Quebrar o protocolo. Não, eu já peguei essa pergunta também, eu digo que assim, olha, acho que pelas minhas filhas, assim. Entendi. Eu não pensaria 2 vezes. Para salvar a vida. Você diz assim, uma legítima defesa, né? É uma legítima defesa. Eu acho que assim, quando você mexe com seus filhos, ou seus familiares, numa situação tênue ali, eu acho que a mãe, o pai fariam de tudo. Eu acho que não tem ali, é uma situação... Mas olha como é uma pergunta importante, porque você sabe que a grande maioria das pessoas, a gente tem uma estatística, perde o réu primário por questões tolas. Briga de jogo de futebol. Eu já vi isso também. Aí a pessoa não entende o que significa perder o seu réu primário. E é grave, porque se ela se envolver num acidente de trânsito, ela vai responder... por isso que eu... presa. Entende? Assim, então, assim, são coisas... O quanto é importante, né, a gente entender que nós somos indivíduos. Então, ela se envolve ali numa briga de jogo de futebol.
que assim, é um número absurdo. Ou te dou outro exemplo, um acidente de trânsito que a pessoa sai querendo brigar com a outra. Exatamente. E eu tenho um exemplo de um amigo meu que saiu, acho que o cara fechou ele saiu, um advogado amigo meu, ele bateu no vidro, foi lá e o cara deu um tiro nele. Não, cometeu um a troco de homicídio. nada e a família dele, as 2 filhas viram esse ato. Ou seja, olha que coisa Em absurda. São Paulo. Ou seja, cometer um homicídio ou uma tentativa de homicídio, assim, é muito grave isso. Entende que a gente está vivendo um problema também de saúde mental? Sim. A gente precisa parar para repensar o que está acontecendo com a nossa sociedade, que está adoecendo. As pessoas... Você viu aquele caso da mulher que ela leva o tio morto para o banco para tirar um empréstimo? Quer dizer, ela coloca o tio morto numa cadeira de rodas e vai para o banco. É de um desrespeito. Então, assim, e ela acha que realmente vai aplicar o golpe. Uma pessoa está morta para tirar o dinheiro do tio. Não, aonde o ser humano... Não. Olha, o Brasil é macabro. É para profissionais, Thomas. Eu queria muito agradecer a sua participação. Thomas vai voltar outras vezes. Eu faço questão de ir nos seus eventos também, pode me chamar. Ele vai estar aqui com a gente também no Cidades Sustentáveis. A gente vai conversar muito. Tem um mix de pessoas muito interessantes. A gente vai estar falando como é que são essas cidades que a gente desejaria, né? Como é que é o planejamento, o que a gente precisa para ter, né, essas cidades que pensem, né, no indivíduo de uma forma, né, completa, holística, né? É isso, Thomas, muito obrigada. Obrigado, Carla, obrigado a todos os telespectadores que estiveram conosco até esse momento. E também, para mim, foi uma alegria, uma honra estar aqui no programa IC Podcast. Isso aí. Gente, nós estivemos hoje aqui com o advogado, o Dr. Thomas Lau, no Investigação Criminal Podcast, e a gente espera vocês na próxima semana.